Sejam todos bem-vindos mais uma vez. Estamos aqui na preparação dos exames da 12ª, então aí vamos falar um pouco da física. Então temos aí a parte 1, então já abordamos aí matemática, português, filosofia, mas faltará outra parte de matemática, assim como de física também poderão faltar, mas poderemos fazer a questão de trazer isto. Então, se ainda não se inscreveu, se inscreva no canal Educação MZ, não custa nada, não leva muitos minutos, em menos de 1 minuto tu podes fazer isto, não gasta muito mega também. Então é apenas clicar no botão, aquele botão que vem escrito subscrever e já está. Então o nosso objetivo é de alcançar 1000 inscritos até dezembro. Então, para que nós cheguemos a isto, precisamos de vocês, da vossa ajuda. Partilhe conteúdos como esses, sabemos que muita gente está à procura. Então vamos ao assunto. Na matriz aparece para saber a diferença entre ondas mecânicas e eletromagnéticas, mas primeiro nós temos que saber as ondas. Para que haja propagação de ondas é preciso que haja origem, aliás, para que as ondas tenham origem, assim como tem meio de propagação. Agora, quanto à origem, as ondas mecânicas, elas são originadas por oscilações mecânicas. Aqui é fácil. Ondas mecânicas são originadas por oscilações mecânicas, enquanto que as eletromagnéticas são por oscilações elétricas. Então, essa é a diferença quanto à origem. As ondas mecânicas por oscilações mecânicas, eletromagnéticas por oscilações elétricas. Meios de propagação. As ondas mecânicas propagam-se nos meios materiais. Isso quer dizer o quê? Sem material não é possível que a onda mecânica se propague. Agora, a eletromagnética pode no meio material, assim como no vácuo. Vácuo quer dizer no espaço vazio. Então, esta é a diferença entre ondas mecânicas e eletromagnéticas. Aí também aparecem formas de transmissão de calor. Temos aí por condução, radiação e convecção. O que é transmissão de calor por condução? Vou dar o exemplo de uma colher. Quando tu pegas, aproximas ao fogo, então o que vai acontecer? A colher vai transmitir o calor até o lugar onde tu seguraste. Então os metais são melhores os transmissores de calor. Então se tu pegar num ferro também colocar ao lume, vai ficar um tempo sem que o calor te atinja. Então, se o calor começar a atingir na parte onde seguraste, quer dizer o calor está a ser transmitido dali do fogo até no lugar onde tu pegaste. Então o ferro ele torna-se um meio de transmissão de calor. Então esse é um bom exemplo de transmissão de calor por condução, queimar uma colher. Radiação. Os raios solares, quando incidem sobre a Terra, então também transmitem calor. Então essa maneira de transmitir calor, o raio solar sobre a Terra, chama-se de radiação solar. Então também uma maneira de transmissão de calor que é chamada transmissão de calor por radiação. Convecção é como pegar a panela, ferver. Então aquela água vai borbulhando, borbulhando, vai também transmitir aí um calor. Então as correntes daquela água que vão borbulhando chamam-se de correntes de convecção. E essas correntes surgem nos líquidos e nos gases. Então as três formas de transmissão de calor são essas: condução, radiação, convecção. Princípio fundamental da calorimetria. O que ela diz? Diz a quantidade de calor recebido é igual a calor cedido. O que é isto? Imaginemos que dois corpos, um corpo que tem quantidade de calor maior e o outro que tem quantidade de calor menor. Então, se esses dois corpos se juntarem, o de maior quantidade vai transmitir ao de menor para que estejam em temperatura ambiente iguais. Então, quer dizer, o calor que vai tirar este corpo para transmitir a outro corpo é o mesmo calor que vai chegar ao corpo. Quer dizer, a transmissão de calor não diminui por causa do espaço ou do tempo ou do meio que vai se usar para se transmitir. Então, assim, para dois corpos A e B que realizam trocas de calor,
sendo temperatura A menor que temperatura B, teremos a seguinte igualdade. Então, temos aqui calor específico A, massa A e variação da temperatura A. Calor específico B, massa B e variação de temperatura B. Então, representa-se que, repara-se que variação de temperatura é igual a temperatura de equilíbrio menos temperatura A, e temperatura B é igual a temperatura B menos temperatura de equilíbrio. Então, este é o princípio fundamental da calorimetria. Agora, aqui nós temos exercícios resolvidos. Para vocês, esta é a aplicação já. Vamos ver aí. Uma barra de cobre de 1 kg. Nós sabemos quilograma, estamos a nos referir da massa, porque é um peso. O 0,1 kg que se encontra a 283 Kelvin é temperatura. Foi aquecida até atingir 373 Kelvin. Então, a primeira temperatura é de 200, a segunda é esta. Determina a quantidade de calor, sabendo que o calor específico de cobre vale... Então, nós já temos calor específico, já temos a massa, já temos as temperaturas. Então, vamos ter aqui os dados: massa, temperatura 1, temperatura 2, quantidade de calor e calor específico. Então, nós aqui queremos determinar quantidade de calor. Como é que será? Aqui está a fórmula. Quantidade de calor é igual a calor específico, massa, a variação de temperatura. Atenção, nós estamos a usar esta fórmula por quê? Porque aqui só deram uma massa, mas deram duas temperaturas e deram um calor específico. É por isso que nós vamos usar esta fórmula. Agora, quanto à resolução, tu podes aí acompanhar e ver. E temos este caso. Então, aqui já é diferente. Temos aqui quilograma e aqui temos quilograma. E temos temperatura, aqui temos temperatura. Então, quando é assim, é daí que nós usamos esta fórmula. Que quantidade de calor, massa, vezes variação de temperatura, depois quantidade de calor, massa, vezes variação de temperatura. Então, é assim como funciona. É isso que eu queria explicar. Além disso, também aparece a lei de Wien. O que diz a lei de Wien? O comprimento de onda máximo, representado por este sinal da radiação, Y virado. O comprimento de onda máximo da radiação emitida por um corpo negro é inversamente proporcional à sua temperatura. Agora, tem muitas pessoas que têm dificuldade com inversamente e diretamente. Isso é muito fácil. Quando se diz diretamente proporcional, imaginemos que arroz é diretamente proporcional à farinha. Arroz é diretamente proporcional à farinha. Quer dizer, enquanto arroz aumenta, a farinha também vai aumentar. Enquanto o arroz diminui, arroz também vai diminuir. Agora, quando se diz arroz é inversamente proporcional à farinha, diz quando quando arroz sobe, farinha desce. Então, quando arroz desce, farinha sobe. Isso chama-se inversamente proporcional. Atenção, não se atrapalhem com esses termos. Então, escrevemos o enunciado da lei de Wien pela seguinte expressão matemática. Então, temos aqui a radiação emitida por corpo negro é inversamente proporcional à temperatura. Então, temos aqui variação a comprimento de onda sobre onde isto aqui é o comprimento de onda B. Este B é uma constante. Então, tu tens que ter em decor esta constante, porque se sair um exercício para calcular, vais usar este valor, 2,89 vezes 10 elevado a menos 3 massa. Então, K é a constante de Wien e T é a temperatura absoluta. Então, é assim. Aliás, isto aqui é dado em massa em Kelvin.
que é a constante de Wien. Esta aqui é a constante, como eu estava a referir. Então, inversamente proporcional é isto que eu acabei de dizer. Então, vamos aí, também temos a lei de Stefan Boltzmann. Então, o que é que diz? A intensidade total da radiação emitida por um corpo negro varia com a quarta potência da sua temperatura. Então, a expressão é esta aqui. Onde I é a intensidade da radiação emitida, este sinal é constante, este valor é constante, 5,65 vezes W, que é tudo mais, é a constante de Stefan, e T é a temperatura. Então, pode acontecer que é para calcular a intensidade usando esse valor, e aqui para calcular comprimento de onda. Então, aqui são os exercícios. Vamos aqui. Calcula a intensidade na radiação emitida por uma estrela, cujo comprimento de onda máximo é de 5.173 amperes. Então, aqui, veja só que a nossa fórmula é esta. Essa, comprimento de onda é igual a constante sobre temperatura, sobre temperatura. Então, aqui fizemos meios extremos, quer dizer, B vem aqui, liga-se com nada e a temperatura liga-se com... Porque aqui, embaixo do comprimento de onda, temos 1. Então, constante vezes 1 e temperatura de coisa vezes 1. Então, uma vez que nós queremos comprimento... Aliás, o que é que nós queremos aqui? Calcula a intensidade aqui já o assunto é diferente. Queremos intensidade. A intensidade já estamos nesta fórmula. Já temos aí a temperatura, já temos aqui a constante. Ok? Muito certo? Então, comprimento de onda é igual a isto. Reduzindo isto, teremos em metro, teremos isto aqui. Então, intensidade. Vamos ver como é que fica. Comprimento de onda, tudo mais. Então, isso tu poderás ver com mais calma para não levarmos muito tempo. Temos aqui interpretação do gráfico. Intensidade da radiação. Este gráfico é a intensidade da radiação emitida em função da frequência. Isto aqui é em função do comprimento de onda. Então, pode aparecer uns dois gráficos aí para tu poderes dizer qual é a que está em função da frequência, qual está em função do comprimento de onda. Atenção, e tu tens que saber ler esses gráficos. Como é que isso é lido? Frequência 1 está aqui. Frequência 1, temos temperatura aqui. Temos a primeira temperatura. Temperatura 1. Então, frequência 1, temperatura 1. Imaginemos que aqui tivesse 2 e aqui tivesse 3 para calcular o comprimento de onda. Então, íamos usar ou calcule o comprimento de onda com... Aliás, aqui já calcula a intensidade com a frequência 1. Então, ia usar o valor que está aqui com o valor que está aqui. Frequência 3, o valor que está aqui e a temperatura é esta aqui. Então, aqui, calcule a constante. Então, temos aqui a constante 2. Então, íamos usar o comprimento de onda 2 e a temperatura 2. Então, é muito importante saber ler esse gráfico. Então, esperamos que tenhamos ajudado aí a muitos e nós vamos parar por aqui. Espero que eu tenha ajudado. Não se esqueçam de partilhar o vídeo. Nosso objetivo é de atingir 1000 inscritos até dezembro. Obrigado e até mais.